Hoje a gente estamos aqui de volta para terminarmos aqui o nosso vídeo sobre o que é pregação, tá? Com base aí nas palavras de John Stott. Não esqueça aí de curtir o nosso vídeo, compartilhar e também se inscrever em nosso canal aí como o pessoal sempre fala, né? A gente tem que falar isso aqui também para que aciona aí, né, o sininho para quando a gente lançar vídeos novos, tá bom? Você possa estar atenado aí, tá bom? Nos ajude aí você, tá bom? Que nos assiste pela primeira vez, nos dá essa, como o pessoal fala, nos dá essa moral, nos dá essa honra aí, se inscrevendo no canal e compartilhando esse conteúdo se você achar interessante, se você achar realmente bom, alguém que precisa, né? Então faça esse pequeno serviço, tá bom? Então vamos finalizar falando sobre a terceira parte, quando ele divide aqui o conceito, o que é pregação. Você que não viu o que é pregação nas palavras de uma história, você pode voltar no primeiro vídeo aqui, que eu estou dividindo, tá bom? Dividindo em 3 partes, até porque o meu objetivo é gravar vídeos curtos, tá bom? Para não ficar muito extenso, tá bom? Para o pessoal não ficar muito enfadado, cansado. É uma coisa rápida, até porque o nome é conselhos, aqui não é uma aula, tal. Você que de fato tem interesse em melhorar essa questão da arte da pregação, te aconselho a fazer. Você que nunca estudou uma teologia, procure, faça teologia, ou leia também, né? Tem gente que tem a capacidade, né? Que é autodidata, tem essa capacidade de, como é que eu poderia dizer, de estudar por conta própria, né? Vamos lá, então. A terceira parte sobre o conceito de pregação de Aristóteles, ele vai falar sobre duas expectativas como consequência, tá bom? E a primeira dela é: podemos esperar ouvir a voz do próprio Deus. Bem que na página 31 ele fala sobre isso, né? Podemos esperar ouvir a voz do próprio Deus, tá? Nós acreditamos que Deus falou por meio dos autores bíblicos, mas também precisamos acreditar que Deus fala por meio do que ele falou. Ele vai colocar aqui alguns versículos. Essa era a convicção dos apóstolos em relação ao Antigo Testamento. Ele vai dizer aqui, eles inserem suas citações do Antigo Testamento com uma ou outra de duas formas. Ou está escrito, ou a palavra diz. Paulo até mesmo poderia fazer a pergunta: o que as Escrituras dizem? Nós poderíamos responder a ele. Paulo, sem essa, que você por acaso poderia estar pensando a respeito de o que as Escrituras dizem? As Escrituras são um livro antigo? Livros antigos não falam. Como você pode perguntar o que as Escrituras dizem? Mas as Escrituras falam. Deus fala por meio do que ele falou. O Espírito Santo diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, por meio do que ele falou, o Espírito Santo diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Tá? Hebreus capítulo 3, verso 7. A palavra de Deus é viva e poderosa, e Deus fala por meio dela com uma voz viva. Então, meus queridos, essa primeira parte das duas expectativas como consequência, a primeira é que nós devemos ter em mente, principalmente, não é só o ouvinte, mas também o pregador. Eu acho e penso, tá, que a gente falha muito nisso. Às vezes a gente vai pregar e não atentamos para esse detalhe de que também Deus ele está falando com um pregador através daquela mensagem. Alguns especialistas, algumas pessoas experientes nessa arte, na área da pregação, costumam dizer que a primeira pessoa que a mensagem fala é com o profeta, tá? Então, quando nós estivermos pregando, vamos atentar para isso. É por isso que é muito importante a sensibilidade espiritual, a oração. Aí entra aqui muito isso, a questão da oração, a questão do clamor, enfim, para que Deus possa falar de fato conosco. Tem muitas pessoas no púlpito da igreja, às vezes passando apenas informação. E às vezes nem faz sentido muito o que ele está pregando. Ele até prega de forma inteligente, ele prega de uma forma muito, sabe, lógica, muito bem organizada, tem uma boa fala, uma boa explanação, mas às vezes aquilo ali, gente, é só um teatro, tá? Então, por isso fica aí essa dica, né?
que nós devemos esperar também que Deus possa falar conosco. E a segunda parte, ele vai dizer que uma vez que a palavra de Deus ela é pregada, uma vez que a palavra de Deus ela é anunciada, o povo de Deus lhe obedecerá. A gente quer muito que as pessoas obedeçam as coisas de Deus. Às vezes a gente até quer forçar. Só que esse é um trabalho, pregador, que não cabe a você. Principalmente nós que pregamos em cruzadas, pregamos em cultos de ar livres, pregamos mensagens evangelistas, nós queremos às vezes salvar as pessoas. A gente não tem condição de salvar, não temos poder de argumentação. Naturalmente, se essa palavra ela está sendo pregada é a palavra de Deus, então naturalmente o que podemos esperar? Que o povo, tá, ele vai obedecer a Deus. Ou não. Tá? Apesar que ele coloca aqui várias questões aqui, até que ele coloca algumas situações sobre isso, sobre o povo obedecer, ele diz o seguinte: se Deus fala a nós a respeito de si mesmo, nós respondemos nos humilhando perante ele em adoração. Isso aqui seria a consequência. Quando de fato a palavra de Deus é pregada e o povo está ouvindo essa palavra, que é a palavra de Deus, seria uma das reações, né? Responder de que forma? Humilhando-se perante ele em que? Em adoração. Então, pensa bem, está sendo pregada a palavra de Deus de forma viva, eficaz, poderosa. O povo está ouvindo. Então, naturalmente, as pessoas deveriam fazer o quê? Se prostrar, adorar a Deus. Mas nem sempre isso acontece, porque, como ele mesmo cita aqui, em Hebreus capítulo 7, a citação diz aqui: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Ou seja, tem gente que endurece o coração quando a palavra de Deus ela é pregada. O Antigo Testamento é prova disso. O Novo Testamento é prova disso. E no dia a dia nós também sabemos que isso acontece. Ok, gente? Então, foi isso que eu tinha para passar para vocês com relação aí ao tema conceituando pregação, aí nas palavras do John Stott. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Que Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe, principalmente nós aí nesse ministério de pregação que não é tão simples, não é tão fácil. Ok? Fiquem todos na paz e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.